Olá, boa tarde de novo. Bem-vindos à Expo Cascais. Agora na segunda parte, digamos, do primeiro dia dos webinars da Expo Cascais, um programa recheado de debates e ideias e soluções nesta fase que atravessamos e a pensar no futuro, Cascais futuro, país futuro, mundo futuro. E amanhã, não esqueçam, também temos o Congresso Cascais Futuro. Relembro, a Expo Cascais é promovida pela Associação Empresarial do Concelho de Cascais, com o apoio da Câmara de Cascais e da DNA Cascais. E eu estou aqui para apresentar e acompanhar o Filipe Fontes, que já o vou apresentar, da Kaizen, e que espero que seja um webinar muito interessante e importante, e estamos a vosso dispor para as perguntas. Não se esqueçam de interagir online na aplicação, porque, como vos disse, a Associação Empresarial do Concelho de Cascais abrange um tecido comercial e empresarial muito vasto, que nesta altura pode ser muito importante o que hoje aqui vai ser apresentado para todo o tipo de empresário ou de comércio ou por aí fora, mas também para o particular. Para o particular há temas muito interessantes aqui que têm a ver com as pessoas, e com particular me apresento também, sou um leigo em algumas das matérias que aqui vão ser apresentadas, mas estarei aqui para dar o meu melhor. O tema, como vocês sabem, alguns que não tiveram a oportunidade de acompanhar no site, o tema é novos paradigmas baseados nos princípios Kaizen. Kaizen Lean tornou-se nas últimas décadas uma das mais eficazes metodologias de gestão para a resposta ao desafio de ganhar vantagens competitivas nas organizações. Numa altura de profundas reestruturações nas organizações, esta metodologia aponta a direção para a implementação de processos e estruturas inovadoras, bem como para uma profunda mudança cultural nas equipas que permita sustentar e continuadamente desenvolver a melhoria dos processos e, por consequência, o nível de serviço entregue a cliente. Esta sessão tem como objetivo apresentar a metodologia Kaizen Lean e possíveis estratégias de implementação, privilegiando o enquadramento da mesma nas organizações com processos de natureza transacional. A sessão será complementada com a partilha de casos práticos. Em nome da organização, agradeço a presença e a valiosa colaboração do Filipe Fontes, consultor com forte experiência em gestão de operações, em particular na área de processos transacionais de ambos os setores, público e privado. Pós-graduado em Gestão na Porto Business School e licenciado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Aveiro, desempenha a função de sénior principal no Kaizen Institute Western Europe, onde é responsável pelo setor de serviços. Tem estado envolvido em projetos com clientes de referência nacionais e internacionais, trabalhando temas como trabalho remoto, organizações ágeis e excelência operacional. Mas melhor do que eu, vou ter com o Filipe, porque tenho uma primeira pergunta para fazer. O Filipe tem algumas apresentações que certamente responderão bem à pergunta que eu vou fazer, mas já agora em jeito de desafio, do que me pude já perceber, já conhecia um bocadinho das vossas metodologias, e a pergunta é, há um conceito muito importante para o Kaizen, que é melhoria contínua. Enfim, se pensarmos só nisto, eu sei que tem resposta. É um bocadinho estressante. Estarmos sempre a querer melhoria contínua, ou não? Antes de mais, olá António, muito boa tarde a todos. Queria agradecer, em nome do Kaizen, este convite. É com todo o gosto e com todo o interesse que participamos neste webinar. E sim, hoje vamos falar de melhoria contínua bom, não é fácil responder à pergunta, mas na verdade Kaizen significa melhoria contínua e, portanto, vamos falar muito do tema. Não tem que ser estressante, não deve ser estressante, porque numa organização em que se consegue, de facto, criar condições para que pensar em melhoria seja uma constante do dia-a-dia, faz respeitando tudo o que tem que ser respeitado, nomeadamente os processos que a organização corre e as pessoas. Portanto, nós não temos que melhorar ou tentar melhorar em stress, temos é que ter estabilidade básica
para que os processos do dia-a-dia corram com tranquilidade e que as pessoas tenham motivação para os desenvolver no dia-a-dia e, adicionalmente, com algumas competências, enfim, adicionais e com tempo, poderem também dedicar parte do seu dia-a-dia a pensar o que é que eu posso fazer melhor. Portanto, de todo, a resposta é não tem que ser estressante e tem que ser feito com tranquilidade. Já fico mais descansado. Posso-me sentar? Força. A palavra é sua. Obrigado. Muito bem. Bom, então eu trago nesta apresentação, neste webinar, venho-vos falar um bocado de Kaizen. Venho-vos falar de Kaizen e falarei sobre conceitos fundamentais, sobre princípios base do Kaizen, até porque não faria sentido introduzir algo mais avançado sem perceberem um bocado aquilo que está na base da nossa forma de estar e nossa forma de encarar as organizações. E depois, mais para meio da sessão, tentarei focar um pouco mais tudo o que são os processos transacionais, de natureza transacional, ou seja, que não têm fluxo de material a passar de um lado para o outro. Trata-se essencialmente de informação a deslocar-se de um sítio para o outro, e por processos transacionais podemos ter dois casos. O caso do processo transacional interno, portanto, qualquer departamento de suporte de uma empresa, recursos humanos, IT, financeira, podemos considerar que correm essencialmente processos transacionais, mas depois também há todos aqueles processos transacionais que estão mais dedicados ao serviço ao cliente e, portanto, são mais core do próprio negócio, têm contacto direto, seja num apoio pós-venda, seja na própria angariação de clientes, também são processos transacionais, e aquilo que vamos falar hoje acaba por englobar estes dois mundos, porque na prática o ponto comum é serem processos transacionais em que o fluxo de informação é o mais importante. Deixa-me ver essa aplicação. Muito bem. Portanto, temos que começar pelo princípio, melhorar continuamente não é um stress, e a palavra Kaizen, e acredito que muitos já tenham consciência, significa exatamente isso em japonês. Portanto, é a junção de dois vocábulos, o vocábulo mudar e para melhor, conjugado dá a tal melhoria contínua que já foi apresentado ao mundo há muito tempo, que seguramente que de uma forma ou de outra, e quando eu digo de uma forma ou de outra, se não foi via Kaizen, foi com a utilização da expressão Lean, ou Six Sigma, ou alguns outros temas que possam existir para descrever o mesmo tipo de comportamentos, portanto, é conhecida do público em geral. Uma particularidade que eu acho que nos descreve é que, ao contrário de uma espécie de vício que existe hoje em dia ao falar de melhoria contínua, é que nós não associamos isto exclusivamente a ferramentas. Portanto, nós hoje, se fizermos uma procura na internet sobre o termo Kaizen, é muito fácil encontrarmos ferramentas que, algumas mais complexas, outras mais simples, nos permitem melhorar ou resolver problemas do nosso dia-a-dia. E podemos dizer, bom, é isto, a melhoria contínua, com mais metodologia estruturada ou menos, isto é melhoria contínua, nós dominando estas ferramentas conseguimos implementar e conseguimos manter o conceito da melhoria e conseguimos pôr uma organização todos os dias preocupada em progredir. Nós sabemos que isto não é verdade. Nós sabemos que o fundamental, ou que vale pelo menos 50% da dificuldade e do desafio de implementar a melhoria contínua nas organizações, é a cultura que as pessoas têm. Portanto, nós não conseguimos evitar este acrescento que estão agora a ver no slide, que é a melhoria contínua. Sim, é dominar algumas ferramentas, mas, acima de tudo, é fazer com que as pessoas, todas as pessoas de uma determinada organização, em todas as áreas de atuação da organização, todos os dias de trabalho, consigam dedicar tempo de forma estruturada e não tensionada, não estressante, para perguntar o que é que eu estou a fazer, porque é que eu estou a fazer assim e o que é que eu posso fazer melhor. E quando nós conseguimos que isto aconteça, então sim, temos a melhoria contínua. E, portanto, a nossa melhoria contínua, o Kaizen, o verdadeiro significado, é implementar esta cultura muito antes de qualquer ferramenta. Claro que há problemas recorrentes. Para problemas recorrentes desenvolvem-se ferramentas, abordagens específicas, que são práticas, são acessíveis e resolvem problemas. Mas nada se sustenta sem a cultura. Fomos
fundados em 85 pelo Sr. Masaki Imai. O Sr. Masaki Imai teve uma vida profissional prévia muito ligado à Toyota, e a Toyota tipicamente também aparece muito relacionada com o tema do Kaizen, aparece relacionada com o tema do Six Sigma, do Lean, e muito rapidamente porquê? Bom, eu diria que no pós-guerra, pós-segunda guerra, o Japão em particular teve que se reerguer de uma situação dramática, a indústria estava completamente destruída e como estavam, enfim, numa situação crítica, entenderam que tinham que tomar também medidas adicionais para se conseguirem reerguer no mais curto espaço de tempo possível. Iniciaram-se nessa altura uma série de visitas aos Estados Unidos, onde as metodologias de qualidade estavam mais desenvolvidas, e na tentativa de trazer conceitos para o Japão que os ajudassem a desenvolver a indústria perdida. Muito rapidamente, pela cultura e por uma série de fatores que aconteceram que acontecem no Japão, portanto, eles pegaram nos temas, beberam dos temas fora e conseguiram replicá-los, melhorá-los, desenvolvê-los e, de repente, conseguiram aquilo que queriam, desenvolver a indústria rapidamente, mais rapidamente que seria o expectável, mas, acima de tudo, desenvolver a metodologia com que o fizeram. E estou a dizer isto, significa que não foi apenas a Toyota que o fez. A Toyota surge porque, de facto, foi um dos pilares, uma das organizações que mais se dedicou a comunicar, a desenvolver a metodologia e a comunicar ao mundo, teve sucesso na forma como documentou e, portanto, hoje em dia acaba por ser uma referência quando nós queremos fazer uma pesquisa ou quando queremos falar de melhoria contínua. Entretanto, desde 85 que fomos crescendo, fomos também contribuindo para a metodologia e ajudando a desenvolver o legado que recebemos da origem, e fomos lançando livros com atualizações de metodologia, mas cada vez mais, não só no refinamento, mas cada vez mais a abranger áreas que em 1980, por exemplo, não se imaginavam ser possíveis de ser endereçadas com estas ferramentas da melhoria contínua, e prova-se que sim. O próprio setor dos serviços e das áreas transacionais não foi um setor original. A área original de trabalho da melhoria contínua foi nas linhas de montagem automóvel, nas linhas de produção discreta portanto, mostra-se aqui que a evolução faz sentido e faz sentido para outras áreas e daí hoje a constatação de que a grande maioria do público, no geral, de alguma forma já ouviu falar de melhoria contínua, ainda que não tenha detalhe. Portanto, estamos em muitos países, estamos em muitíssimos, eu não vou dizer todos, porque somos sempre surpreendidos, mas estamos em muitíssimos setores de atividade, continuamos a ter agradáveis surpresas, mas uma certeza, ainda não há setor, ainda não há desafio onde os conceitos da melhoria contínua, mais ou menos adaptados, não façam um fit, não façam um bom enquadramento com o desafio. Algo que também gostamos de referir que nos faz diferenciar é que quando implementamos melhoria, e nós como consultores temos que estar preparados para ir à casa de um cliente, beber e perceber do processo, do negócio do cliente, propor melhorias e convencer o cliente, a organização, de que aquelas melhorias são as mais adequadas, e isto faz parte do trabalho, mas aquilo que nós mais temos interesse em fazer, porque acreditamos que é o que mais acrescenta valor para além de desenhar a visão, para além de desenhar a solução, é arregaçar as mangas e implementar. E acreditamos que isso nos faz distinguir um bocado, enfim, de outras organizações que, tal como nós, trabalham o tema da melhoria. Portanto, nós sabemos, e aliás, ao nível estratégico, as organizações padecem de um problema de forma geral, que não é na definição da iniciativa estratégica, mas é na sua execução. Há dificuldade em implementar qualquer iniciativa estratégica, mas se não for estratégica e for mesmo ao nível mais de terreno, mais operacional, a dificuldade mantém-se. Portanto, há dificuldade em mudar.
e é aí que nós acreditamos que acrescentamos mais valia e valor com a nossa experiência. Portanto, nós não ficamos satisfeitos por simplesmente desenhar a solução. Queremos arregaçar as mangas e, com o cliente, fazer a mudança, porque é aí que o cliente vai recolher benefícios. Visão que temos e que provavelmente já está mais ou menos clara. Aquilo que dá uma vantagem competitiva sustentável, ou seja, que consiga ser mais perene, é apostar nas pessoas, é apostar num sistema de gestão que invista na excelência, mas na cultura e nas pessoas. Temos variadíssimos exemplos e sabemos que tecnologia é fundamental, é inultrapassável, necessitamos dela, mas se a cultura e se as pessoas não estiverem bem, nada vai ser sustentável. Aquilo que vemos nas organizações tradicionalmente é esta dificuldade, que é, nós fazemos projetos de melhoria, temos resultados, viramos as costas, relaxamos um bocado e o resultado cai. E, portanto, nós sabemos que a vantagem competitiva sustentável não é saber executar bem projetos de melhoria, é ter uma cultura que os permita sustentar. E por isto, este slide em particular tem importância para nós. Aquilo que estão a ver é o nosso logotipo. E tem uma mensagem muito, muito, muito forte, porque na prática diz ou propõe aquilo que nos vários níveis hierárquicos de uma empresa cada pessoa deveria estar a fazer. Aquilo que cada pessoa, a natureza do trabalho que cada pessoa devia estar a fazer. Por oposição a quê? Por oposição àquilo que tradicionalmente nós vemos que as pessoas fazem, que é aquele estrangeirismo do firefighting, a reação. Portanto, nós hoje estamos num mundo que roda a uma velocidade tão grande que continuamente temos dificuldade em planear e executar aquilo que planeamos. Estamos sempre a reagir a desvios. São constantes os desvios. Isto, damos-lhe o nome tradicional de firefighting. Isto não acrescenta valor. E nós, para conseguirmos eliminar ou para reduzir esta reação a desvios que tem pouco valor acrescentado, temos que desenvolver trabalho estruturado que é diferente, consoante os níveis da organização. Portanto, o que é que nós temos aqui? De gestão de topo, gestão intermédia, gestão operacional e colaboradores de gestão de fábrica. Gemba, a palavra japonesa para gestão de fábrica. O que é que cada um deles, destes níveis hierárquicos, deveria fazer? Componente azul, trabalho normalizado. Executar a tarefa, a atividade, sempre da mesma forma, que é a forma descrita no procedimento que está documentado e corretamente documentado. Isto não significa que o procedimento não mude, claro que ele tem que mudar, mas tem que existir um procedimento, à data de hoje, que representa a melhor forma de fazer alguma coisa conhecida pela organização até ao momento, e por melhor, mais segura, mais eficiente, eficaz, e todos os adjetivos qualitativos necessários, e é isso que esta componente azul é. Naturalmente, os colaboradores do chão de fábrica têm mais tempo alocado a este tipo de trabalho do que propriamente um administrador na gestão de topo. Que outros tipos de trabalho temos? Na componente branca, a melhoria, que é exatamente o tipo de atividades que vai dizer, bom, este standard é bom, mas nós temos aqui uma oportunidade de melhoria, vamos melhorar o standard e, portanto, com um standard melhorado, ainda vamos conseguir ser melhor. E é esta componente branca de tempo que vai permitir às pessoas dizer o que é que eu estou a fazer e porque é que estou a fazer desta forma. Será que se eu fizer esta alteração consigo melhorar? E portanto, que aparece logo ao nível dos colaboradores e aí é muito representativo daquilo que seria uma grande componente do tempo de todos os níveis intermédios hierárquicos até à gestão de topo. E por último, há iniciativas de melhoria, há necessidades, até porque o mundo mais uma vez roda a uma velocidade muito grande e nós não podemos estar só a pensar no amanhã. Há iniciativas que temos que olhar a médio e longo prazo. E isso não cabe a todas as pessoas na organização. Cabe à estrutura mais acima. Portanto, cabe à gestão do topo e cabe à gestão intermédia. E é aquilo a que chamamos a inovação, as iniciativas disruptivas, que podem mudar o processo hoje de forma
brutal, disruptiva, mas também podem preparar e pensar o que é que a minha organização, o que é que o meu setor de atividade ou de negócio vai precisar daqui a 10 anos, que eu tenho hoje que começar a preparar, para que daqui a 10 anos consiga ser um dos primeiros e não perder a corrida. E esse é a componente vermelha. Claro, António, força, obrigado. Deve descansar um bocadinho. Mas este logotipo acho fantástico, porque realmente um logotipo é tão explicativo das ideias. Mas uma pergunta também um bocadinho, se calhar não faz sentido, mas porquê é que as estruturas dos colaboradores e gestão operacional não cruzam com o vermelho da inovação? Sim. Portanto, Sim. O branco da melhoria Sim. e o azul cobrem todas as estruturas. Sim. Uma pergunta de leigo também. Não, mas faz sentido. Faz sentido. Eu acho que vale a pena começar logo por dizer que o que este modelo propõe é o foco. Nós devemos preparar a organização para ter estas componentes nestes níveis hierárquicos, o que não quer dizer que a organização descarte uma inovação que venha do terreno. Portanto, o modelo correto não vai descartar nenhuma oportunidade pontual que qualquer pessoa tenha, porque um colaborador no seu dia-a-dia vê uma melhoria que acaba por ser até mais disruptiva do que uma melhoria tradicional, propõe-na e faz sentido que seja implementada. Perfeito? É captado. Perfeito, é captado aqui. Mas, tipicamente, melhorias disruptivas e de inovação necessitam de forte investimento, às vezes, e para além de ser forte investimento, tipicamente também precisam de alinhamento de vários setores, várias áreas, vários departamentos. Não se consegue fazer inovação e uma melhoria disruptiva centrado numa equipa natural ou numa parte do processo. E esse tipo de evento que junta pessoas de diferentes áreas tem que ser dinamizado e coordenado ao nível da gestão intermédia. Da questão da liderança. Da questão da liderança, exatamente. Obrigado. Posso avançar? Sempre. O que é que nós conseguimos com a melhoria contínua? O que é que nós conseguimos com o Kaizen? Gostamos de dividir isto, segmentar em 3 grandes pilares. O do meio, que aparece aqui como QCD, as iniciativas iniciais para qualidade, quality, cost e delivery, serviço, são os tradicionais da excelência operacional. Quando, no Japão, e muitos anos depois, se foi multiplicando as iniciativas de melhoria, o foco era a excelência operacional. Queremos ser operacionalmente muito fortes, muito bons, queremos reduzir o desperdício e, portanto, queremos controlar a qualidade do nosso produto ou do nosso serviço, o custo a que ele é produzido ou entregue e o prazo, as condições de entrega que realizamos. Entretanto, pelo tema da cultura, pelo tema da importância das pessoas na vantagem competitiva sustentável, entra esta outra área de impacto, que tem que ser medida, que é a área da motivação das pessoas. E hoje, e nós podemos dizer, mas que chatice, não é difícil de medir, pois há diversas formas de medir, mas um bom indicador de que a motivação não está bem é, por exemplo, a rotação elevada de pessoas numa organização. Porque hoje em dia já sabemos que todos nós nos podemos queixar do trabalho mal pago, todos nós nos podemos queixar do excesso de trabalho e depois há organizações que conseguem reter e há organizações que não conseguem reter. Isso é um bom termómetro da motivação, mas com certeza que há muitos mais. Cada vez mais, nas últimas décadas, até mais que uma década, a metodologia está a ser aplicada com sucesso, não na excelência operacional e na motivação em exclusivo, mas também na parte do crescimento. Vender mais, ter mais margem, aceder a novos mercados com uma abordagem distinta que me permita fazer essa movimentação. E, portanto, cada vez mais, até a própria dinâmica de desenvolvimento de novos produtos e lançamento de novos produtos para o mercado, gestão da gama, como é que fazemos de forma eficiente. Portanto, cada vez mais é uma área de melhoria. Bom, entretanto, no terreno, e quando eu digo no terreno, no meu dia-a-dia, no dia-a-dia de qualquer pessoa que, de facto, se relacione e trabalhe diariamente com melhoria, com conceitos de melhoria, há estes 5 princípios fundamentais que, para nós, no Kaizen Institute, são muito fortes. E eu proponho muito rapidamente explicá-los porque também ajudam a perceber a nossa forma de estar. O primeiro é a criação de valor para o cliente. E, de uma forma resumida,
muitas vezes, perante um desafio de sermos mais eficientes, corremos o risco ou tropeçamos em oportunidades que, se percebermos bem, não vão beneficiar o cliente final. É fácil cair neste erro, em prol de eficiência. E, portanto, este é um princípio, é logo o primeiro princípio para nós. O que está acima de tudo, não há eficiência de forma sustentável se nós maltratarmos os clientes ou se fizermos alguma mudança que não os beneficie. Porque mesmo que não seja uma questão de os maltratar, só o simples facto de eles não terem impacto com a mudança que nós estamos a fazer, alguém na nossa concorrência vai fazer alguma coisa que vai ter um impacto positivo neles e nós estamos a acabar a perder potencialmente mercado e a perder potencialmente clientes. Portanto, ponto número 1, acima de tudo, criar valor para o cliente. Tem que ser este um dos principais nortes da intervenção. Segundo, também muito importante, eficiência de fluxo. E vamos falar um bocado mais sobre fluxo, mas aquilo que vem no slide do ponto 1 ao 7 é o modelo de desperdícios, que em japonês se chamam muda, que é um modelo simples, não vou explicar em detalhe, mas que garantidamente, para uma pessoa que o entenda, consegue, sem fazer perguntas, observar durante 10 minutos qualquer tipo de operação, não interessa se é fazer o pequeno almoço na cozinha de nossa casa, ou no maior e mais complexo processo produtivo de uma empresa, ou no contact center de uma grande organização, e identificar N oportunidades de melhoria, só porque se relaciona e conhece este modelo de desperdícios. Portanto, segundo princípio, desesperadamente atrás do desperdício, desesperadamente atrás das oportunidades de acrescentar mais valor, que é exatamente o oposto do desperdício. Terceiro princípio, eficácia no Gemba. O Gemba é tal palavra japonesa para terreno, local onde se acrescenta valor. E aquilo que é um princípio nosso fundamental é, nós não queremos estar a discutir em alto nível o que é que vamos fazer para melhorar o terreno de forma exclusiva. Nós, para saber aquilo que queremos fazer, aquilo que temos que fazer, temos que ir para o terreno onde as coisas acontecem e ver. Isto muitas vezes implica entrar dentro de um caminhão de lixo e seguir a rota. Entrar, mas eu não estou a falar, eu fiz isto muitas vezes, mas não estamos a falar de eu como consultor, estamos a falar, se a organização quer melhorar, tem que ter pessoas com capacidade de execução, de decisão, a fazer, a ir ao terreno, seja ele qual for, a ver e falar com as pessoas, ver o que é que está de facto a acontecer. Eu dei um exemplo assim um bocadinho mais específico, mas, portanto, qualquer fábrica, qualquer organização de serviços, seja o terreno no computador das pessoas, tem que se sentar com as pessoas e ver o que é que de facto está a acontecer, ver as dificuldades que as pessoas têm, porque é que as têm. E isso é fundamental. Portanto, a eficácia da melhoria contínua faz-se no terreno. Quarto, envolvimento das pessoas e que tem muita relação com o anterior. Também está cansado o mundo de saber que qualquer oportunidade, qualquer desenho de solução que seja imposto, vai ter pouco sucesso na sua implementação. E, portanto, dizem as boas práticas, e para nós é um princípio fundamental, que qualquer solução a implementar tem que ser uma solução trabalhada com as pessoas que estão no terreno todos os dias, porque elas têm que se sentir comprometidas com a visão e têm que se sentir com vontade de implementar aquilo, porque fazem parte do desenho. E, portanto, temos que, a todos os níveis, envolver as pessoas. E, mais uma vez aqui, o tema da cultura. Quando isto não acontece, já estamos a perder uma oportunidade de desenvolver cultura. E o último ponto que também é importante para nós é o ponto da gestão visual, que muitas vezes é mal interpretada pelo mercado. A gestão visual é, de facto, colocar informação visual nas paredes, no local de trabalho, para identificar aquilo que lá está. Mas muitas vezes é mal interpretado porque não se percebe o princípio que está por trás. O verdadeiro princípio da gestão visual é ter informação exposta que elimine a necessidade de fazer perguntas. Perguntas do género, isto está a correr bem ou está a correr mal? Porquê é que isto está a correr mal? Isto é uma necessidade das chefias que, se não for resolvida com uma boa gestão visual, vai das duas uma. Ou não se faz a pergunta, isto não é bom, porque deve haver
uma atualização constante de como é que está o progresso das iniciativas, das atividades do dia-a-dia. Não estamos a falar de iniciativas de melhoria, estamos a falar do dia-a-dia de trabalho. Portanto, ou não se faz a pergunta porque não há tempo, ou, quando se faz, está-se a interromper pessoas que estão a trabalhar. Só uma questão, essa gestão visual não tem a ver com sinalética ou informação sobre procedimentos de trabalho em si, tem a ver mais com comunicação interna, com comunicação... É tudo. É sinalética que seja relevante. Eu não preciso de fazer uma sinalética para dizer que este candeeiro está aqui, porque ele vai estar sempre aqui, só em raras exceções é que ele não vai estar. É sobre a importância de ele estar aí, é isso? Mas se houver um tema nesta sala que tenha rodas como a televisão e que se desloque de um lado para o outro continuamente e que muitas vezes, quando não está no sítio certo, causa entropia, porque vamos perder mais tempo e vamos ter desperdício, então sim, vale a pena marcar aqui o sítio para a televisão. Mas mais do que isto, porque este é só o exemplo de identificar as coisas, é identificar o progresso e a evolução da operação. Eu quero saber se estou a cumprir os níveis de serviço, quero saber com que eficiência é que estou a trabalhar hoje em dia e quando aquilo não está bem, eu quero que imediatamente alguma informação visual esteja disponível para me lançar um alerta. Portanto, eu passo pelo local de trabalho e o local de trabalho fala comigo. Não fala comigo em coisas apenas triviais, fala comigo porque me diz a eficiência e a evolução e o progresso da operação. Agora, ainda assim, temos alguns desafios adicionais e que temos que saber o que privilegiar e o que preferir, porque, mais uma vez, somos tentados a fazer muitas vezes coisas que não funcionam como queremos. E um dos principais que eu queria trazer e que é muito abordado na área transacional, na área dos serviços, é este tema de eficiência de recursos versus eficiência do fluxo. E este slide eu acho que retrata bem aquilo que são as diferenças de recursos para fluxo. Ou seja, nós do lado esquerdo do slide temos um senhor que num jogging matinal sente uma dor no peito e que, entretanto, vai a uma primeira consulta para saber o que se passa. E aquilo que vem na evolução desta consulta é que ele faz a primeira consulta, depois, entretanto, vai para casa, porque lhe pediram para marcar um eletrocardiograma, faz o agendamento para o eletrocardiograma, faz o exame, não há conclusões porque é preciso o médico ver, faz uma segunda consulta, faz uma prova de esforço e anda de serviço em serviço com tempo de espera entre serviços, até finalmente ter o seu diagnóstico concluído. Isto é o tradicional e se nós quisermos imaginar outras áreas em que isto acontece-nos em muitas outras situações. Isto não está a dar prioridade ao paciente, não está a dar prioridade ao utente. O utente vê-se aqui confrontado com um tempo demasiado grande para saber aquilo que tem. Por outro lado, os recursos utilizados para fazer este diagnóstico em 30 dias estão muito bem otimizados. Imaginem a clínica que faz provas de esforço, tem um agendamento a 15 dias, completamente sobrecarregada, alguém lhe liga a dizer preciso de uma prova de esforço, ele diz, olha, mas só para daqui a 2 semanas, ninguém vai falhar ou quase ninguém, eles até têm uma lista de espera e, portanto, aquilo todos os dias conseguem fazer as provas de esforço necessárias para rentabilizar aquele recurso que é uma clínica preparada para fazer provas de esforço. E o mesmo se aplica ao médico, ao exame do eletrocardiograma e à ecografia, a todos os recursos humanos ou de equipamentos que estão necessários ou que são necessários neste fluxo. Portanto, estamos aqui a privilegiar a eficiência do recurso, sempre com carga, em detrimento da eficiência do fluxo, que neste caso é um cliente. Por oposição, no outro lado do slide, aquilo que temos, aquilo que podemos chamar uma clínica desportiva integrada, em que o paciente sente exatamente a mesma dor no peito, vai para a clínica, espera 2 horas para ser atendido, entretanto começa a passar de serviço em serviço sem sair da clínica e passado, vamos, na pior das hipóteses, aqui está 4 horas, mas vamos supor 24 horas, passou 24 horas na clínica. É mau, passou 24 horas na clínica, mas ao fim de um dia tem o diagnóstico, não é ao fim de 30. Isto privilegiou o fluxo.
privilegiou o cliente. Voltamos a referir-nos ao primeiro princípio fundamental. Quando olhamos para os recursos que esta clínica utilizou, eles têm todas as razões para estarem satisfeitos, porque eles não sabem naquele dia a procura que vão ter. Podem ser 10 pessoas, podem ser 40 pessoas, podem ser 20 pessoas, e eles vão ter que lidar com aquilo. Portanto, isto não está a privilegiar a eficiência do recurso, está a privilegiar a eficiência do fluxo. E estes são dois conceitos que temos que entender. Para o Kaizen, e falamos já a seguir outra vez, claramente a eficiência de recursos é fundamental, mas antes de qualquer eficiência de recursos temos que criar fluxo, temos que tratar da eficiência do fluxo, seja ele cliente, direto ou não. Espero que não esteja a ser denso demais, mas são princípios fundamentais para nós, que são simples e que nos norteiam. Há aqui questões da cultura empresarial e das pessoas, mas no final... Ok. Ainda vamos falar um bocadinho, até vamos ver um exemplo. A não ser que exista alguma pergunta por parte do público que seja pertinente, mas estamos aqui coordenados com o assistente e depois... Ok. Não, mas por mim, Muito bem. excelente. Muito bem. Então eu vou avançando, quando quiserem. Este ainda não falou. Este não, sim. Portanto, nós temos, depois destes princípios, destes fundamentos, e como vos disse no início, existem uma multiplicidade de ferramentas disponíveis no mercado, algumas muito trabalhadas e desenvolvidas, mais que trabalhadas, desenvolvidas por nós, para aplicar em problemas concretos. E eu gosto de apresentar este tema das ferramentas da seguinte forma. Portanto, temos 2 grandes armários de ferramentas e cada armário tem várias prateleiras. Nós temos do lado direito o armário da excelência operacional. E lá dentro temos 4 prateleiras e cada prateleira tem várias ferramentas para tratar o tema da prateleira. E na excelência operacional, portanto, custo, qualidade e serviço, que prateleiras é que temos? Melhoria do fluxo, acabamos de perceber o que é o fluxo, várias ferramentas que existem para melhorar fluxo, melhoria da manutenção, da disponibilidade dos equipamentos, melhoria da qualidade do produto e melhoria dos serviços, processos transacionais. São as 4 prateleiras que existem. E este armário de ferramentas resolve tipicamente problemas, principalmente de custos e, de uma forma secundária, problemas de vendas. O outro armário de ferramentas é o armário de ferramentas de crescimento e aqui aparecem outras 4 prateleiras adicionais. Desdobramento estratégico, voltando ao tema de, muito bem, nós sabemos a iniciativa que a empresa precisa, mas não conseguimos implementar, como é que fazemos? Muitas vezes também no apoio a qual é a iniciativa estratégica correta. Uma prateleira com ferramentas específicas para marketing e vendas e, portanto, trazer para o marketing e vendas todos os conceitos de melhoria contínua aplicáveis e com provas dadas também para ajudar na angariação, na retenção de clientes. Uma prateleira para a ideação e desenvolvimento, de que forma é que as empresas que dependem fortemente de inovação, desenvolvimento de novos produtos e de nova gama, de que forma é que podem beneficiar com abordagens estruturadas para serem mais eficientes e rápidos e assertivos a lançar produtos para o mercado, e o Accelerated Development, que também tem a ver com o lançamento específico de produtos para o mercado, que depois vão gerar vendas. E estes são os 2 armários de ferramentas, eu não entro em mais detalhe, mas mais uma vez, como temos vindo a falar em todo o webinar, há a componente das ferramentas e depois há a componente da cultura. E na componente da cultura, também nós temos uma metodologia estruturada para desenvolver, para dar competências à organização para desenvolver esta cultura. E nós chamamos-lhe isto o Change Model, o modelo de mudança, de gestão da mudança, que vai dar capacidade de mudança à organização. E aqui é mais simples, só tem 3 pontos que eu falo rapidamente. Quais são, no Daily Kaizen, os comportamentos que um gestor de equipa operacional, deve ter no seu dia-a-dia para promover e sustentar a cultura de melhoria. Leaders Kaizen, quais são os comportamentos da gestão de topo para potenciar a adesão a esta cultura de melhoria? O que é que devemos fazer como líderes de uma organização?
E um terceiro ponto, que é o Breakthrough Kaizen, que é de que forma é que de facto se implementam iniciativas de melhoria. De que forma é que se gerem projetos que não são do dia-a-dia, mas são para mudar alguma coisa. E, deixa-me só confirmar, exatamente. Ui. Peço desculpa. Para explicar um bocadinho melhor do que qualquer palavra que eu possa dizer aquilo que é esta cultura, eu trago... O António tem uma pergunta? Sim, até porque eu conheço o vídeo, é excelente, mas se calhar aquela questão que eu há bocado ia abordar um bocadinho, que é... E estava ali a expressão em cima, respeito pelas pessoas, não é? Todos os slides falam nas pessoas. Nos princípios fundamentais estavam três, pelo menos, dos princípios: a criação de valor para o cliente são pessoas, não é? A eficácia no GEMBA, portanto, no local onde as coisas acontecem, são as pessoas que estão lá, não é? Uhum. E o envolvimento das pessoas através de workshops. Uhum. E agora temos a liderança, que acabou de falar, os líderes. Eu não sei se mais à frente, sobre esta questão da liderança há algo, mas sobre a questão das pessoas, o que é isso? Portanto, digamos que na vossa cultura, como falou aí bem, a cultura é o conjunto de informação da vossa, produzida pela vossa, e posicionamento pelo vosso modelo, estão as pessoas, é isso? Sim. Sempre. 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 E julgo que isso está um bocado retratado neste vídeo, mas mais adiante também era interessante sabermos como é que esses workshops são feitos, o que é que estão ali mencionados, não é? Sim. Eu também faço workshops motivacionais através do acting, coisa que estou ligado, e gostava de saber como é que isso é feito. Não é só os workshops, é a liderança, como é que quem lidera, e se quem lidera falha, não é? O liderado pode interagir com quem falhou na liderança. Como é que isso funciona na prática, em termos das pessoas? Sim, é uma excelente questão. Nós temos, como o António terá, e até provavelmente muito interessantes, e podemos falar depois do webinar sobre o tema, técnicas para respeitar as pessoas e tirar das pessoas o melhor possível, necessário para aquela situação. E nós não é nada que esteja documentado relativamente aos workshops que nós entregamos. Mas o modelo de gestão da mudança, esse sim, prevê comportamentos que nós acreditamos que, claro que há pessoas que já nascem com esses comportamentos de uma forma natural. Mas nenhum dos comportamentos que nós prevemos no modelo para desenvolver a cultura, nenhum deles não pode ser adquirido, qualquer um deles pode ser adquirido, com formação, com treino acima de tudo. Formação on the job e treino. E isto para ligar a um tema que não comentei antes, mas que também é importante referir, que é Portugal e muitos outros países, mas Portugal em concreto, tem uma convicção de que um gestor de equipa operacional, ou até mais acima, deve gerir a sua equipa da forma que ele entende. E eu não quero ser mal interpretado. Pois claro que sim, toda a gente tem que dar o seu cunho pessoal. Mas tem que haver um framework na organização, um framework de gestão, que todos os gestores de equipa sigam, porque é a forma de gerir equipas na casa. E aquilo que nós vemos no tecido empresarial português, tipicamente, é que não existe esta preocupação. E deixa só cargo do gestor trabalhar com as pessoas dele, e vai durante muitos anos haver pessoas e pessoas, esperamos e queremos, e vai sempre existir, acreditamos, e não pode ser. Portanto, nós temos que definir as regras, temos que definir os comportamentos, temos que definir os princípios, temos que definir a abordagem no dia-a-dia. E é aí que vão buscar a cultura japonesa de funcionamento, fundamentos da cultura empresarial japonesa, que muitas vezes comparamos, não é? Mas também tem os seus defeitos. Na eficiência ou na cultura de trabalho alemã, nessas culturas que às vezes se compara com a nossa,
Depois têm Embora nós também tenhamos algumas vantagens, ou não? Completamente. Portanto, eu acho que nós estamos numa posição privilegiada, porque nós temos conhecimento daquilo que pode fazer a diferença para melhor, retirado de culturas que têm outra forma de estar, e temos mais-valias e esta capacidade de desenrascar e de inovar e de resolver que muitas outras culturas hoje têm menos, e que eu acho que isso tem que ser utilizado e deve ser utilizado como uma mais-valia acima de tudo. Mas não pode ser 8 ou 80. Nós não podemos andar em roda livre no que respeita a gerir pessoas, no que respeita a trabalhar com pessoas, a motivar pessoas. Portanto, tem que haver de facto padrões que se seguem e arranjar um modelo que nos permita preservar aquilo que nós fazemos bem. Muito bem. Então, estava a fazer a introdução ao vídeo, o vídeo é um vídeo curto, mas que é de uma organização que todos, de alguma forma, já utilizaram, estou a dizer todos, quase de certeza, tem a ver com, portanto, é um vídeo da organização CTT, dos Correios, é público, na internet, é um vídeo que foi feito por altura do prémio Kaizen Lean, que a empresa CTT ganhou em 2019, e que muito mais do que melhoria e muito mais do que processos de melhoria disruptiva, alterações, seja o processo que for, vai falar de cultura, vai falar de pessoas, vai falar como a forma como a organização viu a oportunidade de trabalhar esta metodologia e a mudança que isso gerou. Portanto, sem mais, deixo-vos com o vídeo, espero que em casa ouçam o som também, acredito que sim, e que aqui também. Os CTT são uma empresa com 500 anos, aliás, comemora este ano os 500 anos, uma empresa com 12 mil colaboradores, com uma grande dispersão geográfica por todo este país e, portanto, somos uma empresa que vivemos sistematicamente em mudança, que temos sabido lidar com o tema da mudança, mas chegou aqui um determinado momento em que era preciso olharmos para as pessoas, porque somos uma empresa feita de pessoas, e também para os nossos processos. E é aqui que surge a nossa parceria, porque eu gosto de lhe chamar assim, uma parceria com o Instituto Kaizen, que quisemos perceber onde nós tínhamos desperdício, onde podíamos melhorar, onde havia eixos de melhoria para melhorar a nossa relação com os nossos clientes, melhorar a nossa relação em termos de qualidade de serviço aos nossos clientes e principalmente de disponibilidade para os nossos clientes. Todos os dias em briefing, nós ao analisarmos os resultados, acabamos por, em conjunto, perceber o que é que está a correr mal, não é? Qual é o motivo para os resultados serem menos bons. E é a partir daí, não é, que eles trazem soluções que são, acabam por ser avaliadas ao longo de um tempo determinado que foi estipulado pela equipa e no final percebemos se funcionou ou não, e se funcionou obviamente que vai fazer parte do nosso dia-a-dia, se não funcionou cá estamos nós para arranjar novas soluções. O projeto Kaizen é um marco, é uma viragem. Foi interessante perceber há um antes e um pós Kaizen e perceber toda a envolvência que esta ferramenta nos permite. Isto é tipo, querido, mudei a casa, é espetacular. E acontece que nós não trabalhamos mais, nós arranjamos forma de fazer melhor e sem termos mais esforço. Relativamente aos projetos Kaizen, nós desenvolvemos 8 projetos de melhoria contínua para otimizar os processos. Desses 8, 2 deles foram aqueles que tiveram maior impacto em loja, a gestão do numerário e a gestão dos avisados. Na gestão dos avisados, por exemplo, nós criámos uma caixa e uma forma de arrumação que permite otimizar o processo, tanto internamente para o atendedor que vai buscar o objeto, como para o próprio cliente, porque diminuímos aqui o tempo de atendimento, o que é extremamente importante. Notei acima de tudo que esta equipa começou a usar logo desde cedo o ciclo de melhoria como sendo quase um mastermind, um jogo onde eles podiam colocar coisas onde pensariam sobre elas e onde faziam melhorar esses processos e depois o output sairia melhor e seriam mais fortes. Face à evolução e dimensão do projeto, a nossa rede de retalho é composta por mais de 540 lojas,
tornou-se fundamental o recurso ao Kaizen Leaders enquanto pilar do processo de melhoria contínua para garantir e fomentar o alinhamento de toda a estrutura comercial e operacional com a estratégia da Comissão Executiva. Através da utilização da matriz X foram definidas as prioridades de melhoria e de atuação, nomeadamente incrementar a receita, melhorar a qualidade do serviço ao cliente e o aumento da eficiência. Este pilar trouxe novas rotinas à gestão, como a quantificação e desdobramento da estratégia, os Gemba Walks e a cultura de contramedidas, através de reuniões mensais com a nossa Comissão Executiva. O impacto foi de tal forma relevante que quisemos absorver a metodologia Kaizen no nosso ADN, por que relançámos o programa de melhoria contínua com o naming Mudar. Mudar porque está implícito o combate ao desperdício, mas com uma ação direcionada para várias vertentes. O que nós queremos é melhorar, uniformizar, desenvolver, atuar e renovar. Com todas as pessoas, todos os dias e em todos os locais da organização. Isto é a metodologia Kaizen by CTT. Mais aquilo que falamos ou aquilo que eu tentei explicar sobre o envolvimento das pessoas. Eu acho que há 2 pontos constantes no vídeo. As pessoas da organização CTT a partilharem aquilo que mudou e fizeram no dia-a-dia, ao nível de terreno. Não estávamos ali em salas de reuniões, estávamos no terreno, na loja, na parte do back-office de loja. E muita gestão visual, a tal gestão visual que não identifica apenas o objeto, mas que diz como é que está a correr o dia ou o ciclo de trabalho. E portanto, acabaram por referir também projetos de melhoria, mas, acima de tudo, houve uma grande transformação cultural que pôs todas as lojas, e são muitas, todas as FIAs de loja, a seguirem a mesma agenda no que respeita à gestão de equipa. E é isto que estávamos a falar. E é isto que precisamos de fazer cada vez mais. E depois, sim, temos a oportunidade, por que não, de cada líder dar o seu cunho pessoal a uma base estruturada e estável. E aí faz todo sentido. Portanto, não temos que ser máquinas a executar, somos humanos. Temos que seguir a melhor base possível. E quando falávamos em normas, que era a componente azul da nossa bandeira, também gerir a equipa se deve ser feito através de uma norma, que pode ser melhorada. Eu sei, o vídeo é institucional, portanto, à partida pode haver sempre alguma tendência mais protecionista, mas nota-se, eu acho que se nota, e pelo menos da minha experiência pessoal, e aproveitei para perguntar estes dias da experiência das pessoas nas lojas CTT, e de facto nota-se uma diferença grande já resultado destas implementações. Sou suspeito para dizer, mas andei a pesquisar. Sim. E, portanto, estão de parabéns por isso. Obrigado. Mas vamos certamente perceber um bocadinho melhor o como, ou ainda tem? Sim, vamos avançar um bocadinho mais e começar a falar menos genericamente do Kaizen, mas mais dos processos transacionais e da abordagem aos processos transacionais e das dores das organizações que têm processos transacionais. Portanto, repesco o tema... Já agora, Filipe, sei que tem... também projetos na área de Cascais, não é? Sim. Que tem um tecido comercial e empresarial bem específico, que vai desde o pequeno comércio até mais aos serviços, até à indústria, mas também presente, mas não nos limitando só aqui à região de Cascais, depois já ao longo da sua apresentação também pudesse pensar, uma coisa é os CTTs, que são uma grande cadeia de retalho, né, também de retalho, né, mas também o que é que alguém que esteja a assistir, de um pequeno comércio, em que é que pode ser útil, mesmo que a vossa empresa, a consultora não possa atender, se calhar, a situações tão específicas, mas como é que isto pode ser útil, esta filosofia de trabalho, de metodologias, pode ser útil para qualquer um na sua vida profissional, no seu comércio, no seu... Sim. Não, eu tenho a certeza que ela pode ser útil. Primeiro, também tenho a certeza que nós podemos ajudar, não temos limitações. Aliás, disse ao início, não é? Sim. Que a vossa abrangência vai desde todas as áreas de atividades, portanto, incluirá certamente também... Todas, e de todas as dimensões. Mas, para não fazer disto um momento de venda,
Eu acho que devo dar a minha opinião sincera, que é qualquer empresa de qualquer dimensão pode iniciar-se e lançar-se numa iniciativa de melhoria e deve, porque de certeza que vai ter benefícios. Agora, há abordagens corretas e outras menos corretas. Nós não acreditamos que enviar pessoas para formação, per si, consiga dar resultados quando estamos a falar de melhoria contínua. É um bocado o conceito de se eu quero aprender a falar francês, eu não vou para um curso de francês, eu vou para a França viver e lá faço um curso, mas estou lá a viver. E durante aqueles 3 meses eu vou, com certeza, adquirir mais competências a falar francês do que qualquer curso que eu possa fazer aqui por qualquer valor. E a melhoria contínua é um bocado isto, é praticar, praticar, praticar. E para praticar, até porque o conhecimento está disponível e é gratuito, está acessível na internet, basta querer. Tem é que se querer muito. Como é óbvio, profissionais do tema vão acelerar e permitir que não se falhe tantas vezes naquilo que for o objetivo da organização, da pequena organização que quiser arrancar. Mas não é fundamental, não é essencial. Portanto, o que é que podem fazer? Podem, primeiro sim, ter contacto com a metodologia, ter contacto com a abordagem, por via de webinars mais específicos, connosco, com outras empresas, disponíveis na internet, perceber o que é este tema de começar a gerir equipas de uma forma estruturada, de falar com as equipas de uma forma normalizada, de fazer pequenas melhorias no dia-a-dia da operação e depois, com muita vontade, começar a praticar. Acho que está literalmente ao alcance de qualquer pessoa que tenha essa vontade e essa necessidade. Não está, de forma alguma, vedado a qualquer tipo de setor ou de dimensão da organização. Sobretudo nesta altura de viragem, não é? Com tantas dificuldades que existem, é bom pensar em soluções diferentes do que eram no passado, não é? Aproveitar. Temos que começar a pensar em... Eu, hoje em dia, e voltando ao primeiro slide, ou dos primeiros em que apresentamos como é que nasceu a cultura, como é que se documentou este movimento, que foi depois de uma calamidade que aconteceu, nós provavelmente estamos perante um momento semelhante. Portanto, por que não considerar que agora é o momento de pensar cliente, como é que eu me vou diferenciar, como é que eu vou me diferenciar da minha concorrência e prestar um melhor serviço ao cliente e o que é que eu tenho que fazer para que o dia-a-dia seja mais eficiente. Espero que fique claro que é impossível fazer isto sentado no gabinete, é preciso fazer isto com as pessoas e envolvendo as pessoas. E essa é a chave para o sucesso e isso não custa dinheiro, é vontade. Muito bem. Portanto, nos processos transacionais, sem dúvida, e vou reforçar, temos que privilegiar o fluxo para depois atacar a eficiência nos recursos e, tendo isso por base, queria fazer também uma referência. Na indústria, nós vamos a qualquer equipamento e há um indicador de performance que nos diz a quanto é que o seu equipamento está a ser eficaz ou eficiente ou não. Em última análise, nós também podemos medir isto das pessoas. Se nós soubermos a natureza das nossas funções, o que é desperdício e o que é que não é desperdício, a variabilidade com que um grupo de pessoas que devia desempenhar as mesmas funções da mesma forma, a variabilidade com que eles desempenham, a inflexibilidade de uma equipa de trabalho que, como é óbvio, tem horários de trabalho, mas que a procura e o mercado lhes pede à hora que necessita e, portanto, que gera aqui alguma inflexibilidade. Portanto, há modelos e formas de medirmos a eficiência com que nós, como seres humanos, entregamos o nosso serviço. E, como é óbvio, há formas de melhorar. Mas o principal conceito é fluxo primeiro, privilegiar cliente e depois, então, eficiência dos recursos. O que eu apresento aqui, e vou ter que ler um bocado, são problemas comuns que quem nos estiver a ouvir, se tiver um negócio que tenha uma natureza transacional, se pode rever, ou se vai provavelmente rever, pelo menos em alguns deles. Eu divido isto em 4 áreas,
que são exatamente aquelas da excelência operacional que temos vindo a falar, mais a da motivação. Portanto, qualidade, custo, entrega e motivação. Haverá alguns problemas comuns aqui que só organizações de maior dimensão sentem, mas haverá muitos outros que são mais comuns. Portanto, em termos de qualidade, eu identifico aqui 4 problemas tradicionais. O nível de serviço, ou seja, medir a expectativa, se cumprimos ou não com a expectativa que demos ao cliente. Aquilo que, por exemplo, a Ryanair faz muito bem, que mesmo que não seja todas as vezes verdade, que é aterramos, ela diz mais um voo a tempo e celebramos ali com o cliente, é uma estratégia fenomenal de comunicação. Nós nem conseguimos comprovar muitas vezes se foi verdade ou não, mas ficamos com a sensação de que o nível de serviço foi cumprido. Grande parte das organizações nem medem o nível de serviço. Não sabem medir o nível de serviço. Segunda dificuldade, fraca qualidade na instrução de processos. O que é este tema da instrução? É um grande palavrão e é generalista, mas que tem um significado muito simples. Em processos transacionais, muitas vezes estamos dependentes de informação que recebemos de um cliente interno, ou de um cliente final, ou de o que for, para poder fazer o nosso trabalho. E quando falamos de processos transacionais, é frequente que a qualidade do material que recebemos, da informação que recebemos para trabalhar, não seja adequada. E ao não ser adequada, nós não vamos conseguir fazer o nosso trabalho corretamente. E ficamos com o macaco nas mãos, entre aspas. E como não há visibilidade sobre isto, muitas vezes temos problemas de qualidade porque a origem da informação não está correta. Terceiro ponto, que tem a ver com a bandeira, componente azul da nossa bandeira, falta de normalização. Não acreditamos ainda no tecido empresarial que para todas as atividades e para todas as tarefas tem que haver um standard claro, visual, simples, fácil de seguir, para que qualquer pessoa não tenha qualquer hipótese de dizer, mas eu não sabia que se fazia assim. Último ponto. Erros recorrentes que geram constantemente retrabalho. É comum, nas áreas transacionais, nomeadamente em processos que correm em ciclos mensais, semanais, cada lote que se corre gera erros, que são sempre os mesmos erros, e nós passamos a vida a resolver os mesmos erros, a pôr fita cola e a resolver os mesmos erros. E a não ir à causa raiz para resolver o problema de qualidade na origem. E para que aquele tipo de retrabalho, que é voltar, obrigar-me a gastar recursos para refazer uma coisa, volte a acontecer. Em termos de custos, tipicamente, por muitas razões que podíamos falar durante muito tempo, existem níveis excessivos de aprovação. Excessivos níveis de aprovação nos processos desnecessários. Tarefas sem valor acrescentado. Variabilidade entre colaboradores, já temos vindo a falar, é uma questão de custo. Portanto, se eu tenho 10 colaboradores que deveriam fazer o mesmo tema, não têm normas, não têm standard, um demora 2 minutos, o outro 5, o outro 10, continuamente, estamos a perder muitos minutos, porque deveria ser sempre em, se não for 2, 4. E tem que haver treino e forma de treinar esta competência. Demasiados pedidos ad hoc. Nas áreas transacionais, esta é outra realidade. É que qualquer corredor, telefone, e-mail, serve para alguém pedir alguma coisa a alguém que não é bem a função daquela pessoa, mas que ela, porque, está bem, eu faço. E quando se assume esta postura, estamos a perder capacidade para fazer aquilo que temos que fazer bem e de forma estruturada. Isto incrementa o custo. Utilização errada do e-mail, genérico, e vê-se muito, e nas áreas transacionais imenso, e por variedíssimas razões, e também culturais. É confortável estar sentado atrás de um monitor a escrever o que me apetece. É desconfortável ir falar cara a cara. Mas tenho um problema, não é? É que eu mando mails deste tamanho, as pessoas não leem, ou leem passado uma semana, respondem sem perceber o nível de motivação e de emoção correto, e, portanto, geramos trabalho atrás de retrabalho, só porque não existe a cultura de usar corretamente o e-mail. Que na prática, e resumindo ao ridículo, deveria ser, eu tenho uma conversa com uma pessoa, por telefone, presencialmente, e o e-mail, bullet points, deixa clarinho o que é que foi definido no nosso telefonema. Se for preciso ficar com o registro. Mas não é para ter conversas por e-mail. Serviço, nível de serviço e entrega. Problema típico, tradicional, canais de entrada de pedidos não oficiais. Já falamos um bocadinho dos pedidos ad hoc. Isto é mais ou menos a mesma coisa. Portanto,
E hoje, mas eu ponho aqui especificamente porque hoje, com a multiplicidade de canais como o WhatsApp, Teams, que nos propõem e prometem salvação porque é mais uma forma de comunicar assertivamente, de repente temos 10 sítios onde nos podem pedir coisas, conversas que começam num lugar e terminam no outro e passam e comutam, e nós temos que investir parte do nosso tempo, prejudicando o serviço daquilo que estamos a fazer, a gerir esta panóplia de canais. Mas a solução vem no slide a seguir, é? Ou quer dizer, Era bom? Não. Mas já agora, como gerir este fluxo de informação? Não, é simples. Não é nada, desculpem, não é nada simples, mas tem solução. Ou seja, passa por, para os processos principais, definir também quais são os canais oficiais, aceitáveis, e esquecer todos os outros. E comunicar de forma correta, mais fácil dentro da organização do que para fora, mas para fora também não é impossível. Isso percebeu-se no outro, mas aqui no delivery... Que tem que ser por ali. E se não for por ali, não se faz nada. Definir 2 ou 3... Definir os que forem mais adequados, que pode ser o mais recente, o mais moderno, o mais tecnológico, não interessa, mas é aquele. E a equipa fica focada no canal correto. Dificuldade em sequenciar trabalho. Este é outro tema tradicional. Eu tenho 20 coisas para fazer e ainda existe muito o paradigma de que o técnico que faz tem liberdade para escolher e autonomia para escolher o que vai fazer primeiro. Pois claro que ele tem conhecimento até, mas também tem outros interesses que podem nem sempre estar alinhados com a organização. E então, mais uma vez aqui, porque é que deveríamos prejudicar a organização e, ao mesmo tempo, dar trabalho adicional ao técnico, fazendo-o escolher aquilo que quer? Não. Deveria haver forma de sequenciar e priorizar o que há para fazer com base em critérios que a organização definiu, que tiram trabalho desnecessário às equipas operacionais e que garantem que o interesse é cumprido. Sim. Desrespeito por SLAs, Service Level Agreements, portanto, níveis de serviço internos. Portanto, quando estamos a falar de temas de níveis de serviço internos e compromissos que uma área tem com outra numa organização, seja entre produção e logística e recursos humanos, seja o que for, é difícil ter visibilidade sobre o cumprimento dos prazos expectáveis. Por último, o tema da motivação, eu trago 3 pontos. Um que já temos vindo a falar, rotinas de gestão de equipas desadequadas. Por este tema que já falamos várias vezes, e Portugal padece muito deste mal, de não entender que tem que haver uma norma também para a gestão de equipas, para depois poder haver a afinação e o cunho pessoal de cada líder. Os colaboradores têm tradicionalmente sentimento de falta de tempo, porque o tal firefighting, a tal reação a desvios permanente que não me deixa qualquer hipótese, porque eu nem faço aquilo que tinha planeado, quanto mais pensar como é que eu vou melhorar o meu dia de amanhã. Não tenho tempo. E isto gera o tal problema que muitas áreas transacionais hoje sentem, que é a elevada rotação de colaboradores e que muitas vezes é por natureza do próprio setor de atividade que não tem margem para pagar adequadamente os trabalhadores, mas muitas vezes não é exclusivo e sempre há hipótese de melhorar. Estes são os problemas tradicionais mais comuns que nós encontramos nas áreas transacionais. Achei que era pertinente trazê-los. Não sei se o público tem alguma questão. Sim, 2. E também só porque nós temos mais 20 minutos, chega disso, e não sei se ainda tem... Ainda tenho aqui mais algumas coisas para mostrar. E há outra apresentação que se calhar... Então, era só para gerirmos isso. Ok. Então, António, podes vir até aqui, como há bocado? Então é sem microfone. Dá para ligar aquele microfone? Teste? Dá. Pronto, então eu penso que seja muito rápido. Vanessa Ramalho pergunta: como posso concorrer aos prémios Kaizen? Muito bem, os prémios Kaizen são abertos a qualquer organização que tenha implementado uma melhoria. Eu propunha que fosse ao site do Kaizen Institute e deixasse o seu e-mail, terá lá um campo específico para o fazer e se fizer a referência de que quer concorrer,
seguramente que vai ser avisada, mas também tenho a certeza que será contactada para lhe darmos os detalhes necessários à sua candidatura. Pronto, e depois uma do Cleo Araújo de Santos. Quando se fala de cultura organizacional, pode-se afirmar que cada empresa deve ter a sua cartilha e ou etiqueta corporativa para que se siga os princípios da sua existência? Pronto, as perguntas é isto, eu vou-me retirar. Muito obrigado. Sim. Obrigado, António. Não sei se percebi em profundidade a questão, eu podia levar para... Quer que repita? Não, eu percebi o que foi escrito, não sei se percebia... Eu vou responder ligando a um dos princípios que referi. Porque ninguém gosta de fazer nada de forma imposta, até para este tema da etiqueta corporativa, organizacional, ou seja, na prática, se eu entendi a pergunta de que forma é que nós devemos gerir as nossas equipas, as nossas pessoas, também isto devia ser trabalhado de uma forma a que o grupo de pessoas correto da organização tenha voz ativa para decidir o modelo, que eu acredito que deve beber destes princípios, mas que não necessita de ser uma fotocópia daquilo que é o modelo by the book que apresentamos. E, portanto, eu não sei se cada um devia ter o seu, mas todos deviam, se quiserem ter sucesso na implementação, todas as organizações que pretendem ter um modelo deviam ter a certeza que aquilo que propõe à organização faz um fit perfeito, enquadra-se perfeitamente nas pessoas que vão ter que viver com o modelo no dia-a-dia. Portanto, deve ser personalizado para a organização. Eu entendi assim a pergunta, espero ter respondido à questão. Pode prosseguir. Obrigado. Sobre os serviços transacionais, falei-vos de problemas comuns, do principal conceito, aliás, primeiro do principal conceito de primeiro privilegiar a eficiência do fluxo, só depois a eficiência dos recursos, depois problemas comuns organizados da forma do QCDM, da excelência operacional, mais a motivação dos colaboradores, e agora também de uma forma muito resumida, gostava de vos dar uma noção daquilo que na nossa experiência do dia-a-dia têm sido os temas mais abordados e os desafios mais abordados pelas organizações nas áreas transacionais. Começamos com um que tem um sabor particular, que é este do funcional versus criação de fluxo e que liga muito com este tema da criação de fluxo. E sente-se, quanto maior forem as organizações, é comum uma organização estruturar-se em departamentos. Departamentos que cada departamento é funcional, ou seja, é um departamento para uma determinada função. Das compras, das vendas, da produção, da logística, têm a função que têm. Mas qualquer produto e qualquer negócio que passa nessa empresa atravessa normalmente todas estas funções. Aquilo que há muitos anos se fez na indústria, que foi criar fluxo, quebrando os departamentos funcionais e reorganizando a estrutura na cadeia de valor que ela serve, e depois muita discussão pode ser feita sobre o que é a cadeia de valor, é aquilo que hoje se vê como uma preocupação premente nos serviços e nas organizações de natureza de processos transacionais. Ou seja, o mundo, mais uma vez, muda a uma velocidade tão grande. O cliente é tão exigente, a concorrência está tão à frente que nós temos que reagir e melhorar o nosso serviço de forma rápida. E se queremos melhorar o nosso serviço de forma rápida,
não queremos estar reféns de uma estrutura interna que, para mudar qualquer coisa, tem que me alinhar hierarquicamente em diferentes departamentos, porque vai-me roubar capacidade de reagir. E, portanto, faz sentido organizar o departamento não por função, mas por cadeia de valor, para que qualquer coisa que se tenha que mudar naquela cadeia de valor seja ágil e seja fácil de mudar. Isto é um tema premente, que não se consegue, não é simples de implementar, é uma brutal mudança cultural, organizativa também, traz inúmeras dificuldades e guerras internas, mas que se aplica muitas vezes com muito sucesso e tem imensas pernas para andar e não é novidade. Já se fazia na indústria há muito tempo com o mesmo tipo de sucesso. Um outro tema é o de centralizar e descentralizar. Portanto, há uma série de medidas que já estão a ser implementadas pelas organizações há muitos anos, que são medidas que tipicamente os gestores associam a medidas de poupança de custo. Centralização de recursos, ou seja, não quero ter várias pessoas espalhadas pelo meu negócio, porque aquela pessoa está ocupada a 50%, aquela a 70%, aquela a 85%, eu quero centralizar e vou poupar recursos. Ponho todas as pessoas a tratar de uma forma centralizada. Portanto, este tema já é premente há muito tempo, continua a ser. Aquilo que a nossa abordagem, ou na nossa maneira de ver, ele está aqui, porque está na altura de aplicar estes conceitos de cliente em primeiro lugar, ainda que seja cliente interno, antes de tomar medidas de redução de custo ou de contenção de custo que possam ferir o cliente. Portanto, sim, centralizar pode ser e é muitas vezes uma excelente solução. Mas não é a qualquer custo. Temos que analisar tarefa a tarefa. Algumas podem ser centralizadas porque não têm impacto no cliente, há outras que não. Há outras que não devem ser centralizadas. Têm que estar a montante ou a jusante da parte central. Eu vou dar um exemplo para perceberem. Tenho uma loja ou uma cadeia de retalho de lojas. Eu posso centralizar as entrevistas de novos colaboradores. Mas se essa cadeia de retalho estiver espalhada geograficamente por geografias que tenham vida própria e que tenham uma cultura própria, faz sentido que a equipa daquela geografia, daquela loja, e nomeadamente a chefia, seja a pessoa que vai entrevistar o potencial novo colaborador. E, portanto, isto é uma tarefa que claramente não pode ser centralizada. Haverá muitas outras para todas as áreas, para todos os departamentos funcionais de serviços. Mas o tema é, nem tudo pode ser centralizado e é preciso fazer com conta e medida, perceber, acima de tudo, o impacto que vamos ter no cliente. António, queria fazer alguma... Não, se a preferência é centralizar, a não ser que não seja... A não ser que impacte ou tenha um impacto negativo em alguma coisa que nos é mais querido do que redução de custos, como, por exemplo, a expectativa que o cliente tem relativamente ao nosso serviço, seja interno, seja externo, ou qualquer outro tema. Na eficiência de recursos, aqui um tema também muito importante e que já é uma ferramenta utilizada pelas organizações há muito tempo, que é o outsourcing, e cada vez mais. E faz sentido, porque, mais uma vez, é também redução de custos. Nós, se montamos um negócio que é especialista a fazer isto, vamos ser mais eficientes a fazê-lo e, portanto, qualquer empresa que tenha que fazer isto, mas que seja um apêndice, que seja de suporte ao negócio principal, deve subcontratar porque nós somos mais eficientes. Há riscos. Só para avisar que temos mesmo de terminar a hora porque temos outro webinar a seguir. Quantos minutos é que temos? 12. Muito bem. E este tema a seguir, o trabalho presencial e remoto, então esse... Sim, mas eu não tenho mais, está mesmo a terminar, portanto vamos estar aqui horas. Horas, sim. Aliás, estamos com um tema de teletrabalho noutro webinar hoje. Exatamente. Pronto, relativamente ao outsourcing e insourcing, é exatamente a mesma preocupação. É uma boa ferramenta o outsourcing, há riscos e portanto, têm que ser corretamente avaliados, porque há coisas que não se deviam ser feitas em outsourcing, e quando se fazem as que se deviam fazer, o modelo de relação entre o prestador de serviços e a empresa cliente tem que ser muito bem definido para que seja possível melhorar e que não seja só uma questão de correr o dia-a-dia. Trabalho presencial e remoto não podia estar mais em cima da mesa. Nós, de facto, estamos nestes últimos tempos a ser extremamente solicitados para implementar isto portanto, só duas notas. Primeiro, isto está... Não, eu já agora, porque acho que é um tema importantíssimo e era uma das coisas que ia perguntar, já não há muito tempo para isso, é
este novo paradigma do novo normal, depois pós-pandemia, como é que vocês também têm estado a adaptar-se Nós, internamente... As nossas propostas, sim. Portanto, nós vemos isto, acima de tudo, como uma grande oportunidade. Nós temos casos reais em que o serviço ao cliente, a produtividade das equipas, não se conseguiu manter ou até melhorar, porque desenvolvendo um modelo de trabalho remoto que é sustentável e que muito depois do confinamento e da pandemia vai poder continuar a existir. Porque tem a ver, acima de tudo, com as práticas de gestão de equipas, com a forma como os líderes se relacionam com as suas equipas, que isso sim tem que ser melhorado, mas se seguir estes conceitos, o modelo depois de teletrabalho, o trabalho remoto, não vem criar nenhum desconforto à organização. Agora, pelo contrário, até pode muitas vezes trazer benefícios. Nós, e no Kaizen, às vezes, já quase que não nos apercebemos, mas sentimos isto de uma forma forte no início. O nosso modelo de trabalho remoto é obrigatoriamente híbrido. Não existe trabalho remoto em que o colaborador nunca está na organização. Não existe isso. Não existe porque não se consegue manter, exceto casos pontualíssimos de pessoas que estão geograficamente longe da sede e que não seja viável pontualmente as pessoas estarem presentes. A organização é feita de pessoas, as pessoas têm que conviver, têm que estar próximas, têm que ter confiança nos seus colegas, têm que fazer as coisas que sempre fizeram. Não precisam de fazê-lo todos os dias, têm de fazer de forma estruturada. Portanto, trabalho remoto para nós não é estar sempre em casa ou noutro sítio qualquer, é também vir à empresa de forma estruturada, mas acima de tudo não é trabalhar em casa. E o mundo vai ter que se adaptar para criar condições para que isto seja uma realidade, mas o nosso trabalho, o nosso modelo de trabalho remoto não é já contar com esta adaptação que sabemos que vai acontecer, até porque já vemos movimentações de empresas que estão a ver isto como uma oportunidade e começam a desenvolver e a criar espaços para que um trabalhador que não vai à organização hoje possa estar confortavelmente a trabalhar naquele espaço. Mas que de vez em quando tem que ter os seus momentos presenciais de E que formação. tem que ter os seus momentos presenciais e depois há muitos temas a considerar e os seguros de acidente de trabalho têm que estar alinhados, têm que cobrir os riscos que existem, que não são adicionais, mas são distintos. Portanto, o colaborador deve poder reverter a decisão de teletrabalho, tal como a chefia ou a organização, dentro da normalidade, portanto, dentro daquilo que for definido na organização. Há uma série de pontos, mas o essencial é que, para termos sucesso no teletrabalho, temos que ter uma boa gestão, metodologia e forma de gerir equipas, que é o que temos vindo a falar das pessoas. Por último, porque o transacional é informação e não é físico, não se vê fluxo físico de materiais, há aqui dificuldades acrescidas que eu não vou entrar em muito detalhe sobre quando é que os pedidos entram, de que forma é que nós os entregamos às pessoas, como é que criamos ritmo, e isso são também dois temas, que é a redução e nivelamento de volume de pedidos e a capacidade da equipa e o pacing, que basicamente é a criação de ritmo da equipa, que são dois temas que também são muito pedidos e muito trabalhados nas áreas transacionais das organizações, porque como há bocado vimos os problemas comuns de qualquer canal serve para pedir coisas, os pedidos são ad hoc, não gerimos bem, não sabemos o que é que há para fazer, não sei por onde pegar primeiro, são tudo temas que se tem que resolver porque isso afeta 20, 30% da capacidade das equipas. Eu dou por terminada a minha apresentação. Já agora, ainda temos 2 ou 3 minutos, é pena não podermos ter o outro caso prático que ia apresentar, mas eu por mim, pessoalmente, o que me atraiu mais para a moderação, embora seja uma área que em parte eu não estava muito por dentro, foi precisamente esta questão deste modelo, do modelo de gestão em si, que apresentou muito bem, impecavelmente. Quem esteve atento, de facto, eu acho que estamos muito gratos ao Filipe. Era preciso estar bastante atento, mas quem esteve atento, acho que tirou aqui bastantes ilações. E a questão das pessoas, é aquilo que me interessa bastante, até porque é a minha área de trabalho também,
E esse aspecto que disse do presencial, de ter que haver também a vertente presencial, isso não vai acabar. Não vai acabar nem na cultura, nem nos eventos. E hoje de manhã tivemos um seminário sobre turismo e a importância das experiências no turismo. Portanto, vamos voltar a isso, certamente. Claro. Mas também há imensas vantagens a tirar do remoto. Mas, de facto, o que deu para perceber da vossa metodologia passa muito pela relação entre as pessoas e as equipas e fora tudo o resto que apresentou. Portanto, parabéns, obrigado. Não sei se quer só arrematar com alguma... Não, mais uma vez, foi um gosto e de todo o nosso interesse estar aqui e aceitar este convite. Obrigado pela forma como moderou e como me ajudou a preparar para a sessão e estaremos disponíveis quando quiserem. Ok, então resta-me despedir de quem esteve online e convidar a assistir. Ainda temos mais uma ronda daqui a 15 minutos de webinars em 3 salas da Expo Cascais e amanhã o Congresso Cascais Futuro, Expo Cascais, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e da DNK Cascais, promovido pela Associação Empresarial do Concelho de Cascais. Até já!